Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja todos muito bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Batista Manancial. Hoje nós não estamos transmitindo a partir do nosso templo, tá certo? Por algumas questões aí de segurança com relação à saúde. Estamos aqui adorando a Deus, estou transmitindo a partir da minha residência. E é uma alegria, desejo as boas-vindas a todos vocês, que o Senhor Jesus possa abençoar sobremaneira a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe nesse período de adoração. Espero que a transmissão esteja chegando bem aí para você, espero que você esteja bem juntamente com toda a sua família. E nós precisamos celebrar que o nosso Deus, Ele vive e reina para todo o sempre. E nós podemos então descansar no favor, na graça e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada irmão e irmã que faz parte da Igreja Batista Manancial, pela nossa congregação Batista Pão da Vida, por todos aqueles, ó Deus, que estão buscando ao Senhor, que estão perseverando em meio às dificuldades, que o Senhor tem dado graça, força e condições para que a cada dia nós possamos avançar como povo teu, Senhor. Pai, muito obrigado, seja conosco, Deus, que nessa noite nós possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, através dessa transmissão online. Senhor, que nós possamos ser agraciados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra nos fortaleça, nos edifique, nos ajude na caminhada, que a cada dia, Senhor, nós possamos prosseguir em Te conhecer mais e mais. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, neste dia chamado hoje. Assim nós rogamos a Ti, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que bênção, queridos, estarmos juntos. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia nesse momento, nesse texto da Palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Ok? Então vamos à leitura da Palavra de Deus nesse momento. A Palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro,
tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Que bênção, meus irmãos, que palavra encorajadora para o meu e para o seu coração. Saber que o nosso Deus, Ele é presente, Ele está conosco, Ele está nos ajudando nos tempos de dificuldade. Esse Deus que conhece todas as coisas, Ele tem cuidado de forma especial de cada um de nós. E o versículo 4 aí, que eu quero destacar nessa noite aí para você: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. É um mandamento, irmãos. Apesar do que Paulo estava vivendo, e Paulo estava preso, ele está dando essa orientação àqueles irmãos de Filipos que eles precisavam se alegrar no Senhor. Então nós temos, obviamente, razão de sobra para hoje à noite, nesta semana que se inicia hoje, se alegrar no Senhor, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado fôlego de vida, Ele tem nos ajudado em toda a trajetória da nossa vida. E aí, o escritor ainda, Paulo, o apóstolo Paulo, ele ainda diz o seguinte: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. E aí ele chama a nossa atenção para que nós precisamos trazer a nossa lembrança. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Ou seja, o Senhor Jesus está voltando em breve. E por fim, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Meus irmãos, é uma palavra que parece, principalmente diante do que nós estamos vivendo, um paradoxo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Esse coisa alguma está aí implícito: a Covid-19, o desemprego e tantas outras coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o que o apóstolo Paulo está escrevendo é algo que ele está experimentando, algo que ele está a cada dia assimilando na sua caminhada com Deus, ok? Lembrando que Paulo ele está preso, lembrando que Paulo ele sofreu perseguição, ele sofreu apedrejamento e tantas outras coisas por amor a Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, nesse tempo, nesse dia, nesta semana, nesses dias que nós estamos vivendo, se alegrar no Senhor e não se preocupar, pelo contrário, orar ao Senhor. A maneira pela qual nós vamos conseguir eliminar essa preocupação é lançando essa ansiedade, essas preocupações a Cristo, né? Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Então nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depender do Senhor. Então essa é uma orientação do apóstolo Paulo muito clara ao meu coração, ao seu coração. Meu irmão, confie no Senhor, ore ao Senhor, peça a ajuda do Senhor, porque certamente Ele vai ouvir e Ele vai nos ajudar nesta caminhada. Pois muito bem, eu quero convidar você, vamos adorar ao Senhor. Se você está sentado aí na sua sala, aí no seu sofá, na sua cadeira, chame os demais que porventura estão em um outro local aí da sua casa para se aproximar, para juntos nós adorarmos a Deus nessa noite.
Ok, meus irmãos? Vamos juntos servir ao nosso Deus com alegria, expressar com os nossos lábios a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então vamos adorar ao Senhor.
para todo sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, meus irmãos, podermos adorar a Deus nessa noite, podermos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas diariamente. Eu quero convidar você ainda a orar comigo nesse momento, pedindo em favor de todas as famílias que hoje estão passando por alguma dificuldade no nosso país, na nossa região aqui do Cariri, né? No Ceará e no Brasil e pelo mundo afora. Certamente tem alguém hoje chorando, né? A perca de um ente querido. Então vamos pedir que o Senhor conforte, console essas famílias nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, e eu quero te pedir por cada família enlutada, Senhor, neste dia, nessa última semana. Ó Deus, tenha misericórdia, conforta, consola os corações, que a cada dia o Senhor possa estar presente, e que tudo, Deus, sabemos que todas as coisas, ó Deus, cooperam para o bem, mesmo quando nós não compreendemos, nós não entendemos, mas sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada família de Juazeiro do Norte, cada família da Manancial, da Pão da Vida, cada família do Brasil, cada família, ó Deus, de cada nação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, cada família, Senhor. Que o Senhor possa estar presente, dirigindo, cuidando dessas famílias. Pai, assim nós te pedimos, nós te suplicamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Por favor, você poderá acessar a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra de Deus assim: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a todos nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animassem a completar esse serviço de generosidade. Muito bem, meus irmãos, esse texto, ele chama a minha atenção porque vai exatamente na contramão daquilo que nós geralmente imaginamos, né? Geralmente há um apelo, geralmente hoje desenvolvido por muitas igrejas, apelos fortes, emocionais, nessa área de contribuição, envolvendo dízimos e ofertas. Mas nessa passagem bíblica que eu acabei de mencionar, nós percebemos aqui o contrário. Nós percebemos uma insistência da parte daqueles irmãos em contribuir com o avanço do reino de Deus, com as igrejas que estavam padecendo necessidade na Judéia. Então esses irmãos, eles insistem, né, com Paulo para contribuir, apesar do seu estado, né, financeiro, porque eles estavam vivendo um contexto de pobreza extrema. Eles eram pobres, mas esses irmãos, eles queriam contribuir, né? E Paulo, obviamente, ele não
proibiu eles de fazê-lo, né? E eles contribuíram de acordo com as suas posses e com as suas condições. E aí nós percebemos aqui no versículo de número 5, diz o seguinte: fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então esses irmãos, eles compreenderam a essência do contribuir com o avanço do reino de Deus, a obra de Deus. Como que nós podemos contribuir com o avanço do reino de Deus, irmãos? É orando, é contribuindo e indo. Então nós temos essas 3 formas de fazer a vontade de Deus, indo, orando e contribuindo para que a obra de Deus possa continuar avançando mais e mais. E aí, claro, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque na nossa igreja os irmãos têm compreendido isso, os irmãos têm ofertado, têm dizimado, apesar desse quadro de pandemia, mas Deus tem suprido as suas necessidades. E em fidelidade, esses irmãos têm sido fiéis ao Senhor. E a minha oração é que Deus continue abençoando, suprindo a necessidade de todos os irmãos. Nós sabemos, irmãos, que temos obrigações, contas a pagar, né? Nunca deixa de ter. Então, eu creio que Deus, mais uma vez, vai suprir não só a necessidade da sua igreja, mas você, meu irmão, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Vamos confiar, vamos depender do Senhor. Certamente, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, tá certo? E Deus está no controle desse vírus, desse Covid-19, o coronavírus. Deus está no controle. Então podemos confiar e depender do Senhor a cada momento. Então vamos nesse momento orar ao Senhor, lembrando que nós estamos em campanha de missões mundiais, que vai até o penúltimo domingo desse mês. Então o irmão vai orando, vai falando com o Senhor: Deus, qual é a minha parte nessa oferta de missões mundiais para ajudar o missionário que está lá na África, lá na Ásia, aqui na América do Sul, na Bolívia, e assim por diante. Qual é a minha parte nisso? Então, esteja orando a Deus, meu irmão, pedindo que Deus lhe dê direção e que você possa separar uma oferta de amor, de gratidão, e aí você poderá investir em missões, ok? Lembrando, claro, do nosso projeto Caleb, o nosso plano de adoção missionário. Louva a Deus, irmãos, conseguimos o mês passado pagar o aluguel lá, né, do plano de adoção missionária lá da Vila Real. Que bênção! Louvado seja Deus! Vamos avançando, vamos dependendo do Senhor e certamente Deus é conosco. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que está, Senhor, acompanhando esse momento, essa live, Senhor, nessa noite de domingo, 3 de maio de 2020. Senhor, supre a necessidade, Senhor, não permita que falte o pão de cada dia na mesa dos meus irmãos. Senhor, eu sei que Tu és um Deus provedor. Eu sei, Pai, que do deserto o Senhor fez brotar água. Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti. A nossa esperança, Pai, não está colocada no governador, não está colocada no presidente da República, não está colocada no Ministério da Saúde. A nossa esperança está em Ti. Os nossos olhos, ó Deus, estão postos em Ti, ó Deus. Por isso, Pai, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, toma a Tua igreja, Senhor, que tem perseverado em fazer a Tua vontade, Senhor, aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Toma, Senhor, todos aqueles que se chamam pelo Teu nome e nos sustenta e nos livra do mal, Senhor. Pai, usa a Tua igreja, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos para alcançar outras vidas, Senhor, através da Tua palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cristo. Ó Deus, faz isso através da minha vida, faz isso, Senhor, através da vida da Igreja Batista Manancial, da Pão da Vida e de todos aqueles, ó Deus, que estão te buscando nesses dias, que o Senhor os use com poder, graça e misericórdia, para que a tua vontade seja cada dia revelada a este mundo na pessoa de Cristo. Senhor, que nós como teu povo, como igreja do Senhor, possamos estar, Senhor, sustentados, alimentados pela tua palavra, Senhor, arraigados no Senhor, para perseverarmos, Senhor, nesses dias maus, porque sabemos, ó Deus, que aqueles que têm o Senhor como escudo, como proteção, não se abalarão. Senhor, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em ti, Senhor. Como disse o salmista, os meus olhos estão colocados, fitos no Senhor. Pai, nós podemos confiar em Ti. Eu sei disso porque a Tua palavra é fiel, Senhor. O Senhor nunca falhou nenhuma de Suas promessas. Todas as Suas promessas se cumpriram, estão se cumprindo e que se cumprirão. Por isso nós podemos, como Teu povo, confiar no Senhor. Assim nós te rogamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, e logo depois desse louvor, nós vamos para a exposição da palavra de Deus nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louve ao Senhor, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Aleluias, glória a Deus. Vem, Espírito Santo, enche-nos com teu Espírito, Senhor. Aleluias. Adore ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor, meu irmão, nessa noite. Ele é digno. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, que louvor maravilhoso. Aleluia. Vem, Espírito Santo, enche-nos, para que possamos a cada dia andar em novidade de vida, andar em Tua presença, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Ó Deus, que Teu Espírito Santo a cada dia nos encha, nos fortaleça, nos dirija e nos guie a cada instante da nossa vida. Não permita, Senhor, que nós venhamos fazer a nossa própria vontade, ao nosso bel prazer, mas que antes o Teu nome seja santificado pela maneira pela qual nós vivemos, cheios, dirigidos, guiados, orientados pelo Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo usa a Tua palavra para nos dirigir em todas as coisas. Assim nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Você pode localizar e permanecer, se for possível, com a sua Bíblia aberta aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, ok? Vamos à leitura da palavra de Deus a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E poderíamos até mesmo, em concordância com o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, quando ele diz, filhinhos, já é a última hora. Poderíamos também
falar dessa forma. Mas o fato, meus irmãos, que toda a história ela está se dirigindo para um propósito que Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, Deus já havia orientado e assim designado pelo seu poder e pelo seu eterno propósito. Então, a história, humanamente falando, parece que ela está à deriva, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele é o Senhor da história, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, e toda a história da humanidade, ela chegará no final, num propósito que Deus, de antemão, determinou. Assim será, para a glória e para o louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapidamente, meus irmãos, falando desta carta e um pouquinho do contexto em que Paulo escreve esta carta a esse jovem chamado Timóteo, né? Paulo estava passando por um momento muito delicado. Ele estava preso em Roma. E a qualquer momento ele seria morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nessa carta o apóstolo Paulo dá suas últimas recomendações, né, a esse jovem chamado Timóteo, né, que estava doente, era um jovem também tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente. Como eu e você precisamos enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Esses dias que têm sido difíceis, meus irmãos, como nós precisamos nos comportar, como nós devemos nos posicionar diante dessas, ou melhor dizendo, dessas circunstâncias que está nos afligindo. E eu diria que o problema maior da humanidade não é o coronavírus. O problema da humanidade sempre foi, desde Gênesis capítulo 3 até a consumação da história, é o pecado, né? Eu estava pensando hoje sobre essa questão e como é interessante, meus irmãos. E claro que nós vamos nos preocupar, né, em não pegar esse vírus, em evitar, né, procurar fazer tudo o que é possível para não sermos contaminados. Obviamente, vamos fazer isso, ok? Mas eu fico imaginando, trazendo para um outro lado, né, nós também deveríamos estar sumamente preocupados, né, para não sermos contaminados pelo pecado. Nós deveríamos estar usando tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer para evitarmos o pecado. Então nós vemos o mundo inteiro, o mundo está de joelho diante do coronavírus, buscando evitá-lo, né? E quem já foi contaminado está buscando sair disso o mais rápido possível. A realidade é essa. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um bálsamo. Ela fala ao nosso coração. E nós temos um problema, que é um problema antigo, desde o princípio, desde Gênesis 3, de Adão e Eva, um problema chamado pecado. E o pecado passou a todos os homens. Todos nascem pecadores, todos nascem distantes de Deus, separados da vida de Deus. E somente em Cristo Jesus nós temos o perdão, a reconciliação em Cristo, o perdão dos nossos pecados. Então nós precisamos parar e analisar. E claro que Paulo aqui, ele tira um raio-x. Você consegue imaginar um raio-x? Você vai no médico com uma certa desconfiança de ter uma fratura ou ter quebrado alguma parte do seu corpo. Então, aquele raio-x ele serve para diagnosticar, verificar se há algum dano em alguma parte, em algum membro do seu corpo. Paulo aqui, nesse momento, no capítulo 3, ele trata de um diagnóstico, ele tira um raio-x da situação daqueles dias, e também falando dos dias de hoje, dos dias que se aproxima da vinda do Filho de Deus. Então vamos lá. Versículo 1 aí, eu quero repetir o versículo 1 e o versículo 2, né? Agora em uma outra tradução.
Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Então, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui em primeiro lugar, esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal. É o que nós estamos vivendo hoje, em que todos os alicerces morais são sacudidos, ok? É uma confrontação com as forças do mal. É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. O pastor John Stott ele faz uma citação muito pertinente sobre essa questão. Ele diz que esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao evangelho. Esse tempo não é fácil para ser vivido. Como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua caminhada neste mundo com o Senhor? Se você está cada dia lutando contra o pecado, lutando contra esse sistema maligno deste mundo, meu irmão, parabéns! Parabéns para você, porque fomos chamados com esse propósito, para nós nos conformarmos à imagem de Cristo e não vivermos de acordo com esse mundo. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando, orientando, exortando esse jovem pastor chamado Timóteo. Em segundo lugar, meus irmãos, a sociedade ela está decadente. Por quê? Porque os homens estão invertendo os valores de Deus. Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor para si mesmas, para o dinheiro, para o prazer, poder, dinheiro e sexo. É isso. Essa é a norma, esse é o padrão deste mundo. Que nós não podemos nos dobrar diante de tais circunstâncias, meus irmãos. O caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Pois os homens serão, como ele diz aí no versículo 2, egoístas. Esse é o quadro que Paulo está pintando dos últimos dias. Como seria esses últimos dias? E nós estamos vivendo isso, nós estamos inseridos dentro disso. Por isso eu e você, nós devemos sim nos submeter a Deus. Nunca, jamais, a esse sistema maligno deste mundo, que jaz no maligno, meus irmãos. Muito bem. Olhando aí para o versículo 2 ao versículo 4, eu quero ler esse trecho novamente da palavra de Deus. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Muito bem, esse é o quadro que o apóstolo Paulo está traçando para os últimos dias. Então vamos lá. Os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Como que essa pessoa se comporta? Uma pessoa egoísta significa uma pessoa que é amante de si mesma. As pessoas que são narcisistas, amam a si mesmas e só se importa com seu próprio bem-estar. Você conhece alguém assim? Que só se preocupa com seu próprio bem-estar? Essa pessoa é uma pessoa egoísta. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade de forma geral. A essência do cristianismo não é o egoísmo. Nunca foi e nunca será, mas o amor ao próximo. Então veja, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre como será, como está sendo os últimos dias, ok? Então, essa é uma questão muito clara para nós hoje aqui no Brasil, pois os homens serão egoístas. Então nós precisamos considerar que nós precisamos, como cristão, amar o nosso próximo e, consequentemente, amarmos ao nosso Deus.
Essa é a ordem, essa é a orientação bíblica para nós. Nós não podemos pensar só em nós mesmos, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo e achar que está tudo bem. Não, esse não é o comportamento, esse não deve ser o comportamento do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele ama o seu próximo, ele procura ajudar o seu próximo e, consequentemente, ele ama ao Deus que o salvou. Pois muito bem. Falando ainda sobre essa lista aí, né, que o apóstolo Paulo ele traça, o que são os homens jactanciosos? Né? Quem são? Refere-se às pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm, que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. Então essas são as pessoas, né, que aparentam ser uma coisa que não são na verdade. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós somos chamados, meus irmãos, para vivermos o Evangelho no dia a dia. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Nós não podemos nos deixar levar, né? E quem sabe você já conheceu alguém. Eu trabalhei meu primeiro emprego numa loja de calçados em São Paulo. O meu patrão, ele era um homem rico, mas eram dois extremos, né? Ele era um homem rico que andava como uma pessoa que ganhava mal, né? A maneira dele viver era de uma pessoa que não tinha aquele dinheiro todo. Em contrapartida, eu já conheci pessoas que não tinha condições nenhuma e aparentava ser uma pessoa de posses, uma pessoa rica. Nós não podemos viver nem nos comportar dessa forma. Quem se comporta dessa forma são as pessoas que não conhecem a Cristo. Lá fora, nesse mundo, essas pessoas vivem dessa forma. Ainda um quadro que Paulo continua a pintar é que os homens serão arrogantes, né? E quem são os arrogantes? São aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmo como superiores aos demais. Isso é uma pessoa arrogante, nutrindo certo desprezo pelos demais, pelas outras pessoas, exceto por si próprio. Essas pessoas soberbas na igreja, falando do contexto da igreja, essas pessoas que têm essa atitude, esse comportamento de soberba, né, vestem as roupagens de Diótrefes, né, lá de 3 João, versículo 9, e veem as demais como concorrentes. Né? Essas pessoas, Deus resiste. Né? A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ok? Então nós somos chamados para sermos humildes, andarmos em humildade diante do nosso Deus, né? Quando errarmos, reconhecer o nosso erro e se submeter ao nosso Deus. Uma outra coisa que Paulo destaca é que os homens não terão domínio de si. O que é isso? Uma pessoa que não tem domínio próprio. São os indivíduos escravos, são aquelas pessoas que são escravas de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios. São escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. Essas são as pessoas que não exercem domínio sobre si. E essas são as pessoas que estão andando longe do Senhor. São essas pessoas que estão vivendo a sua própria vida ao seu bel prazer, sem se preocupar com o que será amanhã. Irmãos, é verdade, esse vírus que nós estamos enfrentando, ele pode matar. Mas existe alguém que tem o poder não só de matar, que é o pecado, mas de nos separar de uma vez por todas de Deus e nos lançarmos no inferno. E quem pode fazer isso é o pecado, não é o vírus. Não é o Covid-19 que lança o homem no inferno. O que me lança no inferno, o que tem a capacidade de me lançar no inferno, é o meu pecado. Se eu não me voltar para o Senhor Jesus, se eu não me arrepender dos meus pecados. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas pensando que depois que morre tudo acabou. E não acabou, não. Existe o que depois disso aqui, depois que a gente morre aqui nessa terra,
existe vida eterna para aqueles que creem e vivem em obediência a Jesus, e existe o que nós chamamos, a Bíblia chama de morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Ou nós temos vida com Cristo, ou nós teremos morte sem Cristo. Ok? Mas o fato é que tanto justo como injusto, tanto aquele que tem Cristo como aquele que não tem Cristo, todos estão passíveis de morrer. Estão passíveis de contrair o vírus, estão passíveis de morrer nesse mundo. Mas o que vai definir a eternidade é se essa pessoa tem Cristo ou se porventura ela não o tem. Ok? Então, nós precisamos considerar isso. Outra coisa que Paulo vai destacar aí a esse jovem pastor chamado Timóteo, falando dos últimos dias, né? Eu quero destacar aí, agora nesse momento, alguns pecados, né, de âmbito moral em relação ao próximo. Né? E aí nós temos pelo menos 6 pecados que trabalham nesse âmbito moral. O primeiro deles é que os homens serão implacáveis, ok? Ou seja, pessoas que sem acordo, pessoas sem perdão, pessoa que não perdoa, que não está interessada em perdoar. Logo, né, essas pessoas são irreconciliáveis, cujo ódio arde como fogo. Okay? Então essas são as pessoas implacáveis. Essa pessoa que diz assim, eu nunca vou perdoar, eu não perdoo, né? E você percebe, eu não sei se você já conheceu uma pessoa que vive dessa forma, essa pessoa ela é consumida pelo ódio, pelo fogo do ódio. Isso é uma coisa terrível, meus irmãos. Daí nós precisamos pedir a Deus que nos livre desse pecado tão terrível. Que Deus nos dê graça, assim como nós fomos tão perdoados em Cristo Jesus, que nós possamos exercer o perdão para todos aqueles que porventura têm nos ofendido. Uma outra coisa que Paulo vai falar é que os homens serão caluniadores. E a palavra grega para caluniadores, irmãos, é diabolos. Exatamente isso, diabolos, que significa caluniador. O diabo é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina, de acordo com Provérbios 6, versículo 16 e 19. Um caluniador destrói o maior patrimônio que uma pessoa tem. E sabe qual é esse patrimônio? É o seu nome. Ok? Então, um caluniador é uma pessoa que está a serviço de Satanás. E nós precisamos entender o que Paulo está dizendo, porque ele está pintando um quadro falando de como os homens se comportariam nos últimos dias da história da humanidade. E aí eu pergunto para você, o que é que você tem visto no seu dia a dia? Você tem visto isso acontecer? Você tem visto isso que até o momento eu compartilhei com você? Você tem visto isso acontecer no seu dia a dia? Com as pessoas que estão próximas ou longe de você? Você tem visto isso acontecer? Você tem visto isso acontecer no meio político no nosso país e pelo mundo afora? Você tem visto isso acontecer? Pois é, meus irmãos, vamos estar atentos, vamos lutar, vamos preservar a verdade, vamos lutar pela verdade, porque ser um caluniador, isso não faz mais parte da nossa vida. Nós somos hoje nova criatura em Cristo Jesus. Uma outra coisa que Paulo destaca aí, meus irmãos, é que os homens serão cruéis. Ok? E o que é uma pessoa cruel? Qual é o significado? É de um indivíduo tão selvagem, um indivíduo, uma pessoa tão selvagem, que não tem nenhuma sensibilidade, nem simpatia. Suas palavras machucam, suas ações ferem, e suas reações são intempestivas e avassaladoras. Então, essas são pessoas que não estão preocupadas com os demais. Então, nós precisamos, meus irmãos, atentar e observar que isso está acontecendo, tá? De uma forma mais acentuada nesses últimos dias.
Tá? Então nós precisamos perseverar, observando tudo o que está acontecendo, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor Jesus está voltando. E ainda, meus irmãos, no quarto momento, os homens serão traidores. O que é isso? Significa uma pessoa que é um delator. É uma pessoa que entrega, em que não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros que Paulo está se referindo aqui. Agem como Alexandre, o latoeiro, né? Lá em 2 Timóteo 4,14, né? Ele fere a Paulo, ele entrega a Paulo, ele trai a amizade de Paulo, e coisa terrível. Agir como esse homem é algo terrível, meus irmãos. Que delatou Paulo, culminando aí em uma segunda prisão e, consequentemente, no seu martírio, na sua morte. Os traidores comportam-se traiçoeiramente, como Judas Iscariotes. São víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, como Judas, escrevendo a sua carta, ele vai falar sobre essa questão, né? Dessas pessoas como rochas submersas, perigos implacáveis. Então, nós precisamos compreender, meus irmãos, que isso está acontecendo no mundo. Isso está acontecendo perto de nós. E nós precisamos compreender a urgência dessa mensagem. Nós precisamos nos apegar ao Senhor e buscar e crescer nesse relacionamento com Deus. Esse é o chamado de Deus. Deus, através do apóstolo Paulo, está chamando Timóteo a se erguer, a viver e a tomar cuidado com a sua caminhada cristã e a exortar a igreja. Inclusive que Timóteo foi pastor, a igreja de Éfeso. Muito bem. Uma outra coisa que nós precisamos ponderar, meus irmãos, nessa noite, é que os homens serão atrevidos. O que significa isso? Uma pessoa levada pela paixão. Uma pessoa atrevida é uma pessoa aí, a ideia aí, é uma pessoa levada pela paixão. É usada para descrever, né? Uma palavra grega aí que significa propetes, né? Uma pessoa levada pela paixão. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por sua paixão, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. É uma pessoa que está tão focada em si mesmo que ela não se importa com o que as outras pessoas estão passando ou com o que as outras pessoas vão sofrer por conta da sua atitude, da sua maneira errada de se comportar, de agir. E nós precisamos, então, tomar cuidado com isso. Nós precisamos pedir que Deus nos guarde desse pecado tão terrível. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus possa transformar, meus irmãos, o nosso coração de forma poderosa, para que a cada dia nós possamos conhecer, depender e depender do Senhor Jesus. E ainda, meus irmãos, nesse quadro que Paulo está pintando dos últimos dias, os homens serão inimigos do bem. Você consegue imaginar uma pessoa que é inimiga do bem? Que tipo de pessoa é essa? Como ela vive? Como ela se comporta? Como está a família dessa pessoa que é inimiga do bem? Como que estão os seus filhos? Ou, no caso, se tratando de um filho, como que ficam os seus pais numa situação dessa, meus irmãos? O que é uma pessoa inimiga do bem? É aquele que não gosta de boas amizades. A ideia aí no grego, a palavra aí no grego, é afilagtos, que significa aquele que não gosta de boas amizades.
Como nós precisamos de boas amizades, pessoas que possam chegar para nós com muita liberdade e dizer: olha, você não está agindo corretamente de acordo com a palavra de Deus. Isso é um amigo de verdade. Um amigo que se importa. Um amigo que se aproxima para ajudar. Muito bem, agora essas pessoas que são inimigos do bem, que Paulo está se referindo aqui nessa segunda carta a esse jovem pastor chamado Timóteo, são aquelas pessoas que agem como urubus. Isso mesmo, que agem como urubus, preferem a podridão. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Essa pessoa ela tem uma atração pelo pecado, por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você percebe quando você geralmente, aqui no sertão principalmente, e na época da seca, isso de uma forma mais acentuada, quando morre às vezes um bezerro, algum animal no meio do sertão, no meio da terra seca, logo depois de algum tempo, às vezes poucas horas, você percebe aquele monte de urubus sobrevoando aquela carcaça de animal, aquele animal que foi morto, por conta que eles gostam desse tipo de coisa. Então, meus irmãos, e você percebe quando você passa perto de um animal morto há algum tempo, você percebe o cheiro, o mau cheiro, né, o podre. Irmãos, nós precisamos estar atento a isso. Uma pessoa que é inimiga do bem é uma pessoa que é contrária à palavra de Deus. É uma pessoa que anda na contramão da vontade de Deus. É uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus. É uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a vontade de Deus, porque ela está preocupada consigo mesma, com seus próprios interesses. E ela tem prazer no pecado. O prazer dessa pessoa está em pecar. Ok? E claro que nós sabemos que o nascido de Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Embora peque, mas ele não tem mais prazer no pecado. Muito bem. Meus irmãos, eu quero finalizar falando sobre os homens serão blasfemadores. Né? O que é isso? Continuando aí a lista e falando sobre a conduta moral em relação a Deus. Né? Como que esses homens se comportam? Qual que é a conduta desses homens? Fala que os homens serão blasfemadores. O que é um homem blasfemador? Ou uma mulher? Uma pessoa que insulta a Deus e aos homens. Descreve aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo. Zombam de Deus e escarnecem do próximo com suas palavras carregadas de veneno. E a crítica cruel a Deus e aos homens. Esses são os blasfemadores. Então nós precisamos compreender e orar por essas pessoas para que Deus salve essas pessoas. Uma outra coisa que eu quero ainda considerar, irmãos, os homens serão ingratos. O que é isso? Uma pessoa sem graça, uma pessoa sem gratidão. Refere-se às pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Eu recebi essa semana um pequeno vídeo muito interessante. Na Europa, um senhor me parece que de 83 anos, se não me falha a memória, ele estava recebendo alta da Covid-19, estava saindo do hospital. E ele ficou um dia internado no hospital, recebendo os cuidados necessários. E quando ele saiu, o médico falou para ele: olha, o senhor tem uma conta aí para pagar, o senhor vai pagar. E de quanto que é essa conta? É de 500 euros. Era a conta daquele paciente que ficou internado usando lá o aparelho lá para ele poder respirar, né, os respirador. E aí, irmãos, aquele senhor de idade começou a chorar. Copiosamente ele começou a chorar. E aí o médico falou: mas o que houve, senhor? O senhor não pode pagar? É muito dinheiro para o senhor. Ele disse: não. Eu posso pagar, eu tenho condições para pagar.
É porque esse tempo todo que eu vivi, nesses 83 anos, eu nunca paguei a Deus, esse tempo todo, esses dias todos que eu vivi, eu nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respirei. E o único dia que eu fiquei aqui no hospital, eu preciso pagar 500 euros. Meus irmãos, que lição preciosa para mim e para você. Quanto tempo de vida o Senhor já te deu nessa terra? E se nós tivéssemos que pagar essa conta? Será que nós teríamos condição de pagar? Vou falar por mim, certamente não. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração grato. Um estudioso, pastor chamado Barclay, ele diz o seguinte, ele diz que esse pecado é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos. Ok? Por quê? Esse termo se refere às pessoas que, mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. Lembra dos 10 leprosos que o Senhor Jesus curou? Quantos voltou para agradecer? Você se lembra? Apenas um. Cadê os outros 9? Irmãos, muitas das vezes nós nos colocamos na mesma condição, não do que voltou, mas dos 9 que foram embora e não deram mais nenhuma atenção para o Senhor Jesus. Depois que eles alcançaram o objetivo, caíram fora, foram embora. Gratidão. Nós precisamos ter gratidão, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem dado e feito a cada um de nós. Uma outra coisa que eu ainda quero considerar nessa lista que Paulo coloca aí ao jovem pastor Timóteo, os homens serão irreverentes. O que é isso, irmãos? Significa indecente, ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha e cujo único objetivo de vida é satisfazer seus desejos pervertidos. Essa é a pessoa irreverente. Você já conheceu alguém assim? Talvez você era assim. Só que Deus mudou a sua vida. Deus nos transformou. E hoje a nossa história de vida é diferente, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Precisamos orar pelos demais que ainda estão vivendo essa vida desgraçada, longe da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos orar por isso. Precisamos clamar a Deus por isso. E Paulo aí está chegando ao final, aí, próximo do final dessa lista, ele diz que os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. O que é isso? Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. São egolatras e narcisistas, estão embriagadas de amor por si mesmas. Vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. Veja se não é exatamente isso a maneira em que as pessoas nesse mundo estão vivendo, meus irmãos. A satisfação, o dinheiro, o sexo, o poder é o que está em voga nesse mundo. Olha que interessante. A pessoa faz a propaganda de um pneu de um carro e coloca uma mulher seminua ao lado do pneu. Qual é a relação de uma mulher seminua e um pneu de um carro? Qual é a relação? Quem é que está por detrás dessa situação? Quem é que está por detrás orquestrando a destruição do ser humano, senão Satanás? Aguçando os nossos desejos pecaminosos. A velha natureza. Perceba, irmãos, fique atento. A pornografia está escancarada no mundo. Você entra na internet, se você não tomar cuidado, aparece 1, 2, 3 acessos para você acessar essa maldita pornografia, que é uma desgraça à alma. E quantas famílias, quantos casamentos estão chegando à destruição
porque as famílias estão sendo bombardeadas pelo inferno. Por tudo isso que Paulo lista aqui no capítulo 3, os prazeres, o egoísmo, o egocentrismo, a idolatria de si mesmo. Isso, meus irmãos, é o pecado que está tentando nos derrubar, tentando nos arrebentar. É tempo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos estar firmes no dia mau. É o que Paulo orienta a igreja de Éfeso, aqueles cristãos de Éfeso. Olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e ficar firme. Deus tem nos chamado para isso. Está firme nele, dependendo dele. Você está firme com o Senhor? Você está lutando? Lute, meu irmão, persevere, não desista, porque vale a pena sofrer por Cristo e para Cristo. E eu quero falar, ainda, destacando aqui, em quarto lugar, a conduta moral em relação à família. 2 pecados que Paulo menciona aqui, com relação à família. Os homens serão desobedientes aos pais. Será que isso é uma realidade em nossa nação? Essa é uma realidade no mundo? Os homens estão sendo desobedientes aos pais? Esse é o maior sinal de decadência de um povo, meus irmãos. Quando os filhos não respeitam mais os pais, perderam por completo qualquer respeito à autoridade. E o que se espera daí é a anarquia e a confusão. Infelizmente se tornou uma rotina você ligar a televisão e saber, ter uma informação de que um filho matou um pai. Que triste, é lamentável. Mas essa é uma realidade que nós temos percebido em nossa nação, no mundo. Então nós precisamos, meus irmãos, isso está sinalizando para os últimos dias. E Paulo ainda escrevendo, ele diz, os homens serão desafeiçoados. O que é isso? Sem amor familiar. Uma pessoa que não tem amor pela família, sem o amor entre pais e filhos e sem afeição no lar, não pode existir famílias saudáveis. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Quem é que nos une? Quem é que fecha a equação, senão Cristo, sendo o centro da família? Que desafio, meus irmãos. Nós precisamos valorizar, amar a nossa família. Pastor, é que você não conhece a minha família é puro problema. Meu irmão, toda família tem problema. Parabéns, Deus está te dando oportunidade para você crescer com um problema. São os problemas que geram em nós, em nosso coração, em nossa vida, crescimento, oportunidade. Quando você vê um problema, diga para si mesmo, opa, aí está uma oportunidade para que eu cresça, para que eu amadureça, ok? Então pense dessa forma, avalie a sua vida a partir disso. E por último, meus irmãos, eu quero falar de um último pecado aqui, que Paulo considera, na questão moral em relação ao dinheiro, que Paulo levanta quando ele diz que os homens serão avarentos. O que é isso? Significa literalmente amantes da prata. O dinheiro é o Deus mais adorado deste século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro. Essa é a realidade. E nós temos que tomar cuidado com esse Deus. O Senhor Jesus nos orientou com relação a isso. Ou nós servimos as riquezas, a Mamon, ou nós servimos a Ele. É uma coisa ou outra. E aqui fica uma lição para nós. O dinheiro, nós não estamos para servir ao dinheiro, mas o dinheiro, o devido lugar que o dinheiro precisa ocupar na nossa vida é que ele estará a nosso serviço, a serviço do reino de Deus, a serviço do bom andamento do reino de Deus e da obra de Deus. O que é uma pessoa avarenta? Irmãos, tem alguns sinais que nós podemos identificar, sendo bem sucinto com relação a essa questão.
Para você fazer aí uma análise da sua vida, verifica se você está amando dinheiro. Eu vou sinalizar aqui com duas coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia. Você é uma pessoa que oferta e dizima? Você é uma pessoa dizimista? Você é uma pessoa que oferta para o avanço do reino de Deus? Pastor, eu não dizimo, eu não oferto, eu não quero saber disso. Você está pecando, você está sendo um avarento. Você pode dar o nome que você quiser a isso, mas o fato é esse, que a Bíblia nos fala, irmãos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque Deus nos chamou para nós amarmos a Ele sobre todas as coisas. E nós não podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Nós não podemos colocar a nossa família no lugar de Deus. O lugar de Deus é somente a Ele, cabe somente a Ele. Então, o dinheiro, aquilo que Deus tem nos dado, precisa estar a serviço do reino de Deus. Para a manutenção da sua casa, para a manutenção de tudo aquilo que você precisa e também para o avanço do seu reino. Ok? Não é fácil, irmãos. Eu me lembro quando eu me converti que eu entendi isso depois de ler nas Escrituras, em que eu precisava, como mordomo, devolver aquilo que pertencia a Deus. E fazer isso é uma atitude de fé, de obediência e de gratidão. Ok? Ninguém vai obrigar ninguém a fazer isso. É você e Deus. É um compromisso que você assume com Deus. É o seu andar. É a sua trajetória de vida, a sua caminhada com Deus. Então, hoje eu sou devedor do Senhor, por mais que eu faça, eu nunca vou pagar essa conta. Mas o mínimo que eu posso fazer é ter um coração agradecido e aproveitar as oportunidades que Deus dá para podermos investir na coisa certa, da forma certa. E eu quero concluir nessa noite. Eu quero que você pense, avalie, analise nesse momento que eu vou falar. Irmãos, evidentemente, essas pessoas que Paulo está se referindo, escrevendo a Timóteo, essas pessoas elas frequentavam a igreja. Ok? Evidentemente, essas pessoas frequentavam a igreja, fazia parte de uma igreja local, cantavam hinos, diziam amém às orações e deitavam dinheiro no gasofilácio, contribuíam. Tinham aparência e palavras piedosas, mas nada mais eram que forma, sem poder. Aparência externa sem realidade interna. Uma religião sem moral. Fé sem obras. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando olhamos para alguns segmentos da igreja evangélica no Brasil, constatamos o mesmo problema. Crescem em número, mas não em compromisso. Tem carisma, mas não tem caráter. Mostram números, né? Mas não vida. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Há pecado. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas pelo Evangelho. Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores, porque se assim fosse, precisaria sair do mundo. De acordo com 1 Coríntios 5, 9 ao 12. Paulo está dizendo que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vivem de forma desordenada ou hipócrita. É como se Paulo estivesse descrevendo uma espécie de cristianismo pagão, contrário ao que Cristo nos ensinou. Pensando numa aplicação para as nossas vidas, irmãos. Qual é a aplicação de tudo isso que foi falado até aqui? A aplicação é a seguinte: o lazer, a diversão, o culto ao corpo e o culto ao estômago,
estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, os jogos de internet estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. Tudo isso está ocupando o tempo. Em média, de acordo com estudos realizados, em média, os cristãos passam 25 horas semana diante da televisão e apenas 1 hora semana estudando a Bíblia na escola bíblica no domingo pela manhã. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão a boates, clubes noturnos e casas de shows. O mundo as está apanhando em sua rede. Um estudioso chamado Hans Burke, ele diz o seguinte, diz que a raiz do problema dessas pessoas é que elas colocam a si mesmas e a seus deleites acima de Deus. Buscar ser igual a Deus significa colocar a si mesmo no lugar de Deus, transformando-se em Deus e destituindo o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoavaliação. Nós precisamos refletir. Parece que existe um modismo no Brasil terrível. Aquela ideia que geralmente as pessoas colocam como se fosse um pressuposto ao pecado, mas todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Olha, tem um pastor tal, fulano de tal. Irmãos, essa semana eu confesso que eu fiquei até chocado. Né? Não deveria, mas eu acabei ficando chocado, infelizmente. Em ver uma live de 2 pastores contando piada. Separaram tempo para contar piada no Instagram. Isso é lamentável. Deus não nos chamou para contar piada. Deus não nos chamou para viver uma vida cristã, mais ou menos uma vida cristã sem sal. Deus nos chamou para viver uma vida cristã centrada nele, na sua palavra. Uma luta contínua contra o pecado. Uma luta na busca de Deus, na dependência de Deus. Uma luta no meditar, no estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Para isso fomos chamados pelo Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus nos ajude. Que nenhum de nós sejamos um desses crentes que Paulo, escrevendo a Timóteo, faz alusão. Que eu e você não venhamos concordar com nenhum pecado desse. Que nenhum desses pecados seja uma realidade na nossa vida. E se porventura tiver alguém vivendo isso, peça perdão a Deus agora. Se arrependa do seu pecado. Se volte para o Senhor. Peça a ajuda de Jesus. Porque certamente Ele vai te ajudar. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida, por ter nos chamado das trevas para a luz, por ter, ó Deus, ter escrito o nosso nome no livro da vida, Senhor. Por hoje nós sermos achados filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no Teu nome foram declarados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Seja conosco, Senhor. Nos ajuda a cada dia a depender, Senhor, do Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Seja conosco, Senhor. Nos ensina, Pai, a observar a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a Te amar. Senhor, que tudo que porventura está em nós, que é contrário, ó Deus, à Tua vontade, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, que a cada dia nós possamos, ó Deus, nos parecer mais e mais com o Teu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nessa caminhada, que possamos, ó Deus,
ter prazer em estar com o Senhor, que tenhamos prazer, ó Deus, em obedecer a Tua palavra. Deus, muito obrigado. Senhor, seja conosco, ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. E tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão lutando, porque nós estamos lutando contra o pecado. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados e que possamos andar conforme a vocação que o Senhor nos chamou, de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Assim nós te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, a adorar a Deus nesse momento. Nós já estamos chegando, mais 5 minutinhos, e nós estaremos chegando ao final desse culto nessa noite. Eu quero louvar ao Senhor com você nessa noite. Ouça atentamente esse louvor, que Deus possa mais uma vez falar ao seu coração através desse louvor. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração, em tua presença. Eu sou envolvido pelo amor que tem moldado meu viver. A tua semelhança em tua presença é onde eu posso me transformar. O teu imenso amor em tua presença me transformar. O teu imenso amor em tua presença. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração, em tua presença. Eu sou envolvido pelo amor que tem moldado meu viver. A tua semelhança em tua presença é onde eu posso me transformar. O teu imenso amor em tua presença me transformar. O teu imenso amor em tua presença. Com graça e perdão fez o meu coração, mesmo quando fraco eu sou. Mas quando eu te buscar, sei, Senhor, tu virás pra sempre me transformar, pra sempre me transformar. Me transformar. O teu imenso amor em tua presença me transformar. O teu imenso amor em tua presença. Teu imenso amor em tua presença me transformar. Pelo teu amor em tua presença. Aleluias, glória a Deus, me transformar. Meus irmãos, que Deus possa cada dia nos transformar, nos conformar à imagem do seu Filho Jesus, né? Que Deus possa conceder a você
e a toda a sua família nessa semana que se segue, a tua graça e o seu amor, e que você possa cada dia depender do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com você, com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Você aí na sua casa diga amém. Concorde com isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, durante toda a semana. Fique firme no Senhor. E para finalizar, deixo para você refletir, pensar nesse louvor tão especial da Raquel Novaes, Tua Graça Me Basta. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. A noite mais sombria, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti Esse sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. a tua graça. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço a você e a toda a sua família. Que Deus te abençoe neste dia, nesta noite.